Desânimo, falta de vontade de sair de casa, até de conversar. Tem dias que até o pôr do sol deixa a gente triste. Como saber se não são sintomas de depressão? Nós vamos conversar agora com o psiquiatra, o homeopata Luísio Andrade. Boa tarde, doutora Luísio. Tarde. O que é a tristeza? Assim? Quando a gente fica triste, sempre é por um acontecimento ruim que aconteceu? Principalmente, mas nem sempre. A tristeza tem a ver, Isabela, resumindo a ideia, com a falta de alegria, a falta do que a gente chama de elan vital, a falta daquele entusiasmo naquele momento da sua vida. E isso daí todos nós passamos, principalmente depois que vivemos um momento de muita alegria, a gente tem a tendência a ter uma baixa. Então não existe necessariamente uma causa. A maior parte das vezes é por causa de fatos. Perdas financeiras, perdas afetivas, uma série de questões que a gente deixa de ter na vida e que a gente sente falta, então. O processo depressivo é diferente, já é uma falta de sentido. A tristeza, a falta de alegria, a depressão, a falta de sentido para a vida. Muitas vezes a pessoa, ao estar triste, tem sintomas depressivos, mas não tem a doença depressão. Isso é muito importante a gente entender que você pode ter sintomas depressivos sem ter depressão. A doença, você pode espirrar sem estar de gripe. Então é importante essa diferenciação, porque senão a pessoa começa a querer sempre resolver questões que são questões às vezes existenciais, com calmantes, com antidepressivos, com anestésicos. E quais são os sintomas da depressão? Você pode citar alguns para a gente? Sim, Isabela. A depressão, ela envolve, praticamente todos nós sabemos, aquela falta de disposição para fazer coisas básicas. Às vezes a pessoa não tem nem ânimo para tomar banho, a pessoa não tem ânimo para poder fazer as suas obrigações mínimas, tipo ou ir à escola ou ir ao trabalho. Então, o estado depressivo, ele tem uma característica enquanto adoecimento da vontade, da incapacidade da pessoa cumprir aquilo que a gente chama de manter as aparências mínimas. É quando a pessoa não dá conta do básico na vida. Fazer coisas assim do dia a dia, e sair para buscar crianças na escola, conversar, descer para jantar, isso, coisas básicas, assim, a pessoa não tem vontade de fazer nada, seria isso? Nós podemos dizer que a depressão é uma doença incapacitante para as coisas mínimas da vida. Então, é uma coisa grave mesmo, não é uma sensação de tristeza, não é uma sensação de mal-estar, é uma incapacidade profunda. E quando, então, é a depressão endógena, chamada assim, Isabela, porque não tem causa nenhuma, a pessoa não está com nenhum problema maior nos seus básicos da vida, aí essa depressão realmente precisa de remédio, precisamos de usar substâncias químicas para reparar esse desequilíbrio e esperar que o organismo, com o passar do tempo, consiga de novo produzir a sua própria química de bem-estar. E esses sintomas podem aparecer em qualquer pessoa? É hereditário? Ou existe um ciclo na vida que a pessoa fica depressiva? Como é que você analisa isso? Pode aparecer em qualquer pessoa, em qualquer época. Você tem crianças que têm episódios sérios de quadros depressivos e pode também acontecer com o passar do tempo da idade, Isabela, pela desvitalização. A pessoa vai perdendo energia. Lembrar os telespectadores que muitas vezes a pessoa está com uma anemia ou está com um problema de tireoide e é a depressão quem parece que está atacando e, na verdade, tem uma coisa concreta, um distúrbio orgânico. Lembrar os amigos da Globo que todos nós funcionamos dentro de um triângulo elétrico, químico, psíquico e emocional. E que cada uma dessas variáveis interfere na outra. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem um processo que é um processo existencial, Isabela, a gente sempre lembra aos telespectadores que de tempos em tempos a gente passa por um aumento nessa crise de sentido para a vida, a crise de questionamento. Cada 7, a cada 19, a cada 29 anos e meio. Então são épocas, gente, que nós temos episódios, sensações e sintomas depressivos, mas não estamos necessariamente deprimidos. E o que nós precisamos de fazer nessa época, Isabela, é reinventar sentidos para a vida, reinventar motivações. Então aí é um processo de construção criativa. O senhor está dizendo que as pessoas têm que fazer planos imediatos e para o futuro, seria isso? Não, eu estou deprimida, mas eu tenho que fazer meus planos, alguém tem que ajudar. Nós vamos chamar, Isabela, de reinventar o sentido da vida, porque você tem que ir inventando o que a gente chama de novas modas, ou seja, novos assuntos. Então não é só o planejamento, mas o planejamento de coisas que deem sentido para a sua vida. Não é simplesmente ocupar o tempo, mas ocupar o tempo com coisas que sejam consistentes e que o próprio fato de fazer aquilo gera em nós uma sensação de bem-estar, uma sensação de coerência e, portanto, uma sensação que a química própria do organismo está satisfatória e a gente está, como se diz, de bem com a vida. Mas às vezes alguém tem que ajudar, né? Porque a pessoa está meio desanimada. Claro, Isabela. Em volta às parentes, a pessoa tem que comentar. Quando é depressão, doença, não adianta uma boa conversa, um amigo, né? Ameniza, mas não resolve. Agora, quando são crises de questionamento, crises existenciais, principalmente a pessoa conversar com pessoas mais velhas, com mais experiência de vida, para reduzir o dano, para diminuir a intensidade desse mal-estar. Ok, obrigada, doutor, por sua presença. Daqui a 15 dias o senhor volta, na quinta. Boa tarde. Boa tarde.